Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Israel no Caminho para ter uma conversa com vocês, compartilhando o que a gente tem aprendido da palavra de nosso eterno Deus. Shabbat Shalom para vocês e eu estou aqui com a minha querida esposa, Wanda. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat Shalom, Alexandre. Shabbat Shalom, todo mundo que está ouvindo. E que realmente as pessoas possam ouvir como nós ouvimos um dia, quem é o nosso Deus. É verdade, é verdade. Essa semana é uma semana interessante, apesar de não ser considerada uma semana com duas parashot, a parashot dupla, ela é referente a Sukkot, a festa das cabanas, né? Mas ela também tem a última parte de todo o estudo da Torá, que chama-se Vezot Aberahá, que é esta é a bênção. E a gente vai começar com isso. E se a gente for falar de Vezot Aberahá, é, ela está na Torá, no Deuteronômio 33 e 34, os dois últimos capítulos da Torá. Josué, capítulo 1, Haftará. A Brit Hadashah, Romanos 7, do 21 ao 25. E Terrilim, Salmos 12. Depois a gente fala um pouquinho sobre a festa dos tabernáculos, das cabanas, que é Sukkot. Uma coisa muito interessante é o seguinte: todo o livro de Deuteronômio ele cobre um período muito longo e nesse momento nos últimos, na verdade, em Deuteronômio ele está falando dos dois últimos meses do pessoal na, no deserto, antes de entrar na Terra Prometida. E a audiência é quem? São o povo de Israel, e todos os homens eles têm, no máximo, 59 anos de idade, exceto duas pessoas, Josué e Caleb, que foram os únicos que ouviram o Senhor, que visitaram a terra antes como espiões e que entenderam que, apesar de todas as dificuldades que eles viram também riquezas, e eles tinham a certeza de que Deus ia dar para eles essa terra por um único motivo, porque Deus prometeu que ia fazer isso. É fantástico. Aqui também a gente vai ter o quê? A despedida de Moisés. Depois de 40 anos liderando o povo, Moisés vai passar para diante. Deus vai ah, levar o Moisés junto para ele, né? Então, e para completar a ideia, como é o fim desse período, é relatada a morte de Moisés, não é o Moisés que está relatando. Quem está relatando isso é exatamente um outro narrador que nunca foi identificado. Wanda, que você conta para a gente alguns detalhes aí desses dois últimos capítulos? Então, uma das coisas bonitas que eu vi é no Deuteronômio 33, porque o Moisés começa a bênção falando sobre o próprio Deus e exaltando. O que é exaltar Deus? É conversar com ele, falar como ele é bom, que ele cuida da gente, apesar de todas as dificuldades. Então, é isso que eu estou fazendo, exaltando e dizendo, Senhor, ajude a gente a falar para que as pessoas possam ouvir aquilo que a gente tem estudado. E no Deuteronômio 33 é bonito a gente ver no versículo 3, certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. O que é ser santo? Santo é ser separado, é aquele que crê, como nós. Nós cremos, então viramos santos. Não que a gente não erra, a gente continua errando, fazendo, mas a gente está sempre dizendo, Senhor, me perdoa, eu fiz besteira. Isso é ser santo.
Aos teus pés, todos eles, continuando, os santos estão em tuas mãos, aos teus pés, todos eles se prostraram de ti e receberam instrução. No Deuteronômio 33:4, a lei que Moisés nos deu é a lei mais rica, é o tesouro do povo de Israel. Olha que bonito. A gente tem que se apropriar. Deus deu naquela época, mas isso funciona para hoje. Nós temos que apropriar dessa bênção. E no 26, povo de Israel, ele falou para o povo de Israel: não há outro Deus como nosso Deus. Então, a única coisa que a gente tem que fazer, não é, Alexandre, e as pessoas que estão ouvindo, é, é, é crer num Deus, apesar de todas as dificuldades que a gente está vendo, e não são poucas. É verdade. Quer dizer, Moisés começou dizendo uma bênção, proferindo uma bênção para o povo. E uma coisa interessante como é que é feita a bênção? Como é que era feita a bênção antigamente, naquela época? Vinha do coração. Ele falava do coração. E Deus revelava coisas para ele. A bênção não era só um desejo de que isso acontecesse, mas tinha associado uma profecia, falando do futuro, falando do que eles podiam esperar, que é uma coisa fantástica isso, né? Hoje em dia, a gente nem sabe o que é abençoar as pessoas, pelo menos se você perguntar para alguém, as pessoas não sabem. Abençoar é dizer alguma coisa a respeito dessa pessoa, dizer o seu desejo, dizer a sua expectativa a respeito dela. Não é só coisa material, né? Hoje em dia você pode ter um testamento, né? Onde eu estou dizendo, olha, você vai ficar com 30% da casa aqui, de 20% daquela, o seu irmão vai ficar com aquele outro pedaço, não sei quem vai ficar com aquilo, a minha esposa ou o meu marido vai ficar com isso ou com aquilo. Quer dizer, são coisas materiais, mas a bênção vai além disso. A bênção é algo espiritual, é algo que, que valoriza a vida da pessoa e valoriza o quê? O relacionamento dessa pessoa com Deus. Tanto que o que Moisés fez? Quando ele proferiu a bênção, ele fez os detalhes lá dentro, mas ele começou valorizando a Deus e ele encerra valorizando a Deus, né? Se você olhar lá no versículo 27, ele diz assim: o Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Oh, meu Deus, os braços de Deus me segurando. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Ele está falando ao povo de Israel, porque eles iam entrar na terra prometida. Você, ó, não vá passar fogo no seu inimigo, não, tá? Não faça isso. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo. Trigo e vinho novo, uma terra que tem abundância, onde os céus gotejam orvalho. O orvalho é sinal de coisa boa, de prosperidade, de renovo. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? O Senhor criou esse povo e Ele quer que esse povo esteja próximo dele. O Senhor é o seu abrigo, o seu ajudador, a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Ele começou com uma bênção, exaltando o Senhor, e ele termina essa bênção falando do povo, mas exaltando o Senhor. E no que tem lá no meio, as profecias são muito lindas, né? É, por exemplo, José, eu acho que é a bênção mais longa que tem lá. Ele diz assim, no versículo 13, que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu
e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Vocês lembram quem apareceu na sarça ardente? O próprio Deus. Apareceu 40 anos antes para o Moisés. Essa bênção maravilhosa. Wanda, eu acho que eu falei muito, não falei muito aqui? Ou você tem mais coisa para falar? Então, quando você falou, Moisés começou a bênção, né? E, e, e eu estava pensando, puxa vida, e o povo de Israel deve estar perguntando, mas onde está Deus hoje, né? Mas eu acho que quanto mais sofrimento a gente tem, mais perto de Deus a gente está. Então a gente está vendo uma coisa tão linda hoje em Israel. As pessoas todas estão orando. Quando eu vejo o exército para orar no Shabat, quando as pessoas ficam no Muro das Lamentações orando, o sofrimento traz bênção. É, a gente pensa que é só sofrimento, não. Vamos estar perto de Deus, porque Deus tem uma recompensa para as pessoas. E isso que a gente tem que pensar, nossa vida aqui é um pedacinho, mas a vida eterna é maravilhosa. Você imagina, e hoje, com essa pressão que tem no mundo, tudo está difícil, muito pior está para Israel, sem dúvida nenhuma, mas a resposta de Israel é maravilhosa. As pessoas estão pedindo, orando, chorando, clamando. Chorando não é choro de lamentação, ai meu Deus, eu sou coitadinha, não. Deus me ajude, Deus me ajude. Eu acho que Deus está ouvindo, porque Ele está fazendo muitos, muitos milagres lá. Abre os olhos, abre o coração para enxergar o amor de Jesus, o amor de Yeshua, o amor do Eterno que está sobre Israel. E como sempre Ele vai continuar. É uma bênção, não é, Alexandre? Essa bênção, a gente, não que nós temos problemas em qualquer lugar, mas a gente crê 100% que nosso Deus está sempre com a gente. E eu espero que os nossos ouvintes também estejam munidos desse amor, desse carinho que só Ele pode dar. Como diz Alexandre, nem dinheiro, nem saúde, nada. Nós temos um amigo que está muito doente, e quando a gente vai lá, a gente canta e ele canta junto. Quer dizer, Deus está sempre presente na nossa vida, E certo? você falou uma coisa muito interessante. Na verdade, as dificuldades elas aparecem. A gente não espera, elas podem mudar a nossa vida, mas vai depender da nossa postura, nossa decisão, como é que nós vamos encarar isso, né? Nós vamos encarar isso como o quê? Como Deus, olha, Deus está no controle, essa é a primeira coisa. E eu estou aqui, e Deus vai me fortalecer, e Deus vai me levantar. Eu acho que essa que é a postura que temos que ter. E muitas vezes a gente fica chorando, sei lá, o choro é bom, mas você continuar numa lamentação não é bom. Você derrama, com o choro você derrama a sua emoção, mas você ficar se lamentando, você está se esmagando, você mesmo se esmagando. E não é Uhum. isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós tenhamos confiança nele, Amém. confiança no nosso Deus, nosso eterno Deus. Ele é tão fantástico. Oh, Deus. Falando um pouquinho do Deuteronômio 34, eu amo esse Deuteronômio 34. Eu vou ler o versículo aqui, a partir do versículo 1. Então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, é do sul ao norte, né?
toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. Ele está descrevendo toda a extensão da terra. O Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Eu fico imaginando, veja, ele está no lado leste do Rio Jordão, em frente a Jericó, que seria a primeira conquista que o povo de Israel teria. E Deus deu a Moisés uma visão panorâmica. Ele, ele falou para Moisés assim: Moisés, senta nessa poltrona aqui. Eu vou te mostrar o que é essa terra, as maravilhas que são essa terra. Hã? Hoje, o que que eu iria fazer? Eu ia pegar um drone com uma câmera e ia ficar filmando. Deus deve ter feito algo parecido, só que ele mesmo era o drone. É verdade, você dá risada, mas ele mesmo pegou e colocou na frente de Moisés uma visão panorâmica de toda aquela terra, da riqueza daquela terra, de tudo que Deus mostrou para ele o que é a promessa dele, as maravilhas que são a promessa dele, trazendo paz no coração de Moisés. Eu sei, ele queria passar, mas trazendo paz no coração de Moisés de que aquilo que estava prometido era aquilo, e era aquilo que ia ser dado ao povo de Israel, porque Deus prometeu lá atrás para o Abrão. Já eram, acho que mais de 500 anos, 600, quase 700 anos atrás, que essa promessa foi dada para Abrão. E agora ela ia ser realizada. Que coisa maravilhosa, que coisa linda essa visão panorâmica, né? Além disso, Deus já definiu quem seria o próximo, que seria Josué, e Josué já estava preparado. Josué foi um homem de guerra por 40 anos. Foi, digamos assim, o braço direito de Moisés em todo esse tempo, toda vez que tinha que lutar, que tinha que brigar, fisicamente era Josué que ia, era Josué que comandava o exército, e é Josué que foi designado para ser o conquistador da terra prometida. É incrível. Na verdade, Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus, está escrito. Mas a gente vê ele aparecer depois. Se você for na Brit Hadashah, em Mateus 17, você vê que Jesus, Yeshua, ele sofreu uma transfiguração, um brilho imenso, muita luz, que os discípulos dele que subiram com ele não conseguiam quase que nem abrir os olhos, né? Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Yeshua. Ou seja, Moisés não foi lhe permitido ir andando, mas ele desceu e apareceu a Yeshua e teve uma conversa tete a tete com Yeshua, encorajando Yeshua, porque Yeshua ia fazer o sacrifício que trouxe salvação para mim, para Wanda, para você, para sua família, para todo aquele que crê em Yeshua. Que coisa maravilhosa, né, Wanda? É verdade. Como os planos de Deus, né, são perfeitos. Ele é o dono do mundo, ele sabe exatamente. Nós olhamos televisão, lemos jornal, vemos o Facebook, mas quem está no poder é Deus. Então,
a gente não deve se preocupar muito, a gente deve principalmente crer naquele Deus Todo-Poderoso. E olha, ser escolhido por Deus como povo de Deus, hoje não é só os judeus, mas é o povo de Deus, né? Que todos nós que cremos, independente se é judeu ou não, nós somos povo de Deus escolhido. Então, quando a gente tem isso no coração e entendeu o que Deus fez por nós e está fazendo hoje, nós podemos dormir tranquilos. Nós temos um shalom que muita gente não tem, porque ficam preocupados com isso, com aquilo. E a gente deita e diz: olha, está na tua mão. Então é muito lindo quando a gente vê as promessas que são eternas, e hoje estamos vendo acontecendo assim, aqui e agora, com tanta pressão que um paísinho desse tamaninho, no meio do povo árabe, que odeia, que diz abertamente coisas horrorosas sobre Israel, Deus está lá. Deus, com certeza, desviando os mísseis, fazendo tudo. Então, é, essa promessa eterna é eterna e vamos continuar orando, pedindo. Eu falo, ser escolhido é difícil, não é fácil, porque tem muita, muita luta, mas Deus jamais vai abandonar. E uma coisa que eu gosto, posso falar do Salmo ou ainda você queria Pode, contar? pode, pode, claro. Então, uma coisa que eu gosto sempre é esperança. A gente vê coisa ruim, mas a gente vê coisa boa. Então, no Salmo 12, o que está acontecendo não é bem atual. No número 1, salve-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. No 2, cada um mente ao seu próximo. Olha que triste que está acontecendo. E é verdade. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Tem horas que a gente não sabe, é tanta barbaridade, mas confiar no nosso Deus eterno é tão bom. E no 6, as promessas do Senhor merecem confiança e elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Eu não sou química, mas para refinar a prata 7 vezes, ela fica pura, pura. E é isso que Deus está dando pureza para nós. Confia nele, porque ele é, é o dono de tudo, ele é dono do mundo. O Senhor Deus guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos do mal, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquele que é mau. É triste saber, mas é verdade. Então, vamos continuar nas promessas de Deus, porque Deus vai dar toda essa segurança, toda essa confiança. Abre o teu coração e deixa Deus entrar. E aí a gente vai ter ratífica. Nós vamos ter a esperança que é no Senhor, num Deus protetor, num Deus verdadeiro. Não põe sei lá, uma água num copo com sal, ou crê no sei o quê. Nada, nada é mais importante do que a gente acreditar nas eternas promessas. E como que a gente faz? Primeiro que nós precisamos ter Espírito Santo. O Espírito Santo entra quando nós cremos, porque Deus falou: eu estou subindo, mas eu vou deixar alguém para vocês. Esse Espírito Santo está aqui agora. Então, que entre no coração de cada um e que cada um possa ter uma vida mais de shalom, do verdadeiro shalom. É verdade. Obrigado, Vana. Obrigado mesmo. Às vezes a gente esquece de pegar essa parte do encorajamento, né? Mas eu queria completar falando um pouquinho do Sukkot. Ah, o Sukkot, ele está em Levítico, Vaikra, no capítulo 23, ele está em Números 29, ele está em Deuteronômio 31, tem várias passagens na Haftará, eu gosto muito de passagem em Neemias, e está também na Brit Hadashah, em João capítulo 7. Rapidamente, né? Olhando Deuteronômio 31, lembra? Faz pouco, faz uma semana que a gente entrou por isso. Moisés, no versículo 9, Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes
os filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel. Moisés escreveu e deu para eles. E Moisés lhes ordenou ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, durante Sukkot, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. A gente não precisa esperar Sukkot para ler essa lei. Hoje essa lei está disponível para a gente sabe ler. A gente pode ir na nossa Bíblia, no nosso Tanar, e ler essa lei. Isso é uma ordenança de Deus, você tem que ler essa lei. Uhum. Não deixe de ler, porque quando você lê, aquilo entra no teu coração. E leia em voz alta. Aquilo entra no teu coração, entra pelo ouvido, inclusive, você está vendo, né? E entra pelo ouvido e vai para o teu coração. E lá aquilo ali vai crescer, aquilo ali vai germinar, aquilo ali vai ser algo extraordinário que vai acontecer dentro de você. E não é limitado, não. Ele continua dizendo assim: reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Então, ele está falando antes de entrar na terra prometida. Mas nós estamos depois. Nós estamos, inclusive, depois da vinda de Yeshua. Uma coisa interessante é em Neemias 8, diz assim, no versículo 14. No versículo 13: no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. A festa do 7º mês é Sukkot. É Sukkot, é a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Então o povo saiu, um pouco mais adiante, então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira, e grande foi a alegria. O povo esqueceu. O povo esqueceu o que Moisés falou lá em Deuteronômio. Mas agora se lembraram. E aí começaram a fazer. E nós fazemos isso até os dias de hoje. A gente celebra a Sukkot, a gente celebra a festa das cabanas. E se a gente for em João 7, a gente vê que Yeshua, há 2000 anos atrás, celebrou a festa das cabanas. No versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus, Yeshua, não ter sido glorificado. Yeshua ainda estava presente ali na terra. A hora que Yeshua ascendesse aos céus, ele seria morto, seria ressuscitado, ficaria 40 dias num seminário intensivo com os discípulos dele, ascendeu aos céus e 10 dias depois foi dado, no dia de Pentecostes,
foi dado o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele reside no coração de todo aquele que entendeu quem é Yeshua, que aceitou Yeshua como Salvador e Senhor da sua vida. Então, se você conhece alguém que ainda não entendeu quem é Yeshua, passa Uhum. para ele essa gravação. Passa para ele essas passagens bíblicas para que eles leiam, porque isso vai fazer a diferença na vida deles. E você será o instrumento que levará essa salvação para essas pessoas. Amém. Nós desejamos a vocês uma celebração de Sukkot muito rica. Não deixem de falar e exaltar o nome de Yeshua às pessoas à volta de você, seja na sua família, seja para o seu vizinho, seja para alguém que você encontra no ponto de ônibus, não importa. Não deixe de falar do nosso Salvador e Senhor, Amém. Yeshua HaMashiach. E nós desejamos a você um Shabat cheio de Shalom e um Sukkot cheio de Shalom. Tchau, Amém. gente. Shabbat Shalom. Hag Sameach Sukkot. Deus continue abençoando, protegendo e dando força para todos nós. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom, ouvinte. Bye. Tchau, gente.